Existe um livro chamado Tao Te Ching, que há milhares de anos ele ensina coisas ao povo chinês através de parábolas. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi através de uma história conhecida como a história da velhinha chorona. Era uma história que contava que lá na China antiga existia uma senhora que todos os dias ela permanecia no mesmo lugar, chorando sem parar. Milhares de pessoas passavam todos os dias por ela e se perguntavam qual o motivo daquele fenômeno. Um dia, um chinês resolveu parar e perguntar: velhinha, por que você chora tanto? E ela disse para ele: eu tenho 2 filhas. Uma é casada com um vendedor de sapatos. A outra é casada com um vendedor de guarda-chuvas. Quando chove, eu choro porque eu sei que o meu genro que vende sapatos não vai vender nada. E a minha filha vai passar fome. Já quando faz sol, eu choro porque eu sei que o meu genro que vende guarda-chuvas não vai vender nada. E a minha outra filha vai passar. E o chinês disse para ela: mas minha senhora, cada vez que faz sol, a senhora deveria sorrir porque uma das suas filhas vai comer. E cada vez que chove, a senhora deveria continuar a sorrir porque vai ser a vez da sua outra filha comer. E a história terminava dizendo que dizem que a partir daquele dia, a velhinha chorona nunca mais chorou. A princípio, essa é uma história extremamente simples. Se eu te perguntar qual a moral dessa história, você vai me dizer: a gente deve ver o lado bom da vida. E você vai estar certo, essa é uma moral dessa história. Só que eu precisei de 10 anos pensando nessa história para conseguir compreender qual o grande ensinamento que existia. Então eu entendi o poder de uma história. E eu vou dividir rapidamente com vocês um pouco hoje da minha jornada. Eu espero que eu economize 10 anos da vida de vocês. E vocês compreendam, afinal, comigo, o que existia por detrás de tão poderoso desse momento. Então, eu vim lá do Rio de Janeiro, de uma origem pobre. Meus avós, meus tios, minha mãe, eles moravam na linha do trem. Meu pai era morador do Morro do Borel. A minha mãe, ela teve amigas que se tornaram prostitutas, teve amigos que se tornaram traficantes. Ela se tornou engenheira química da FRJ, numa época em que mulher não se tornava engenheira. Então, ela foi a primeira pessoa que me ensinou que você faz o seu destino. Para visitar minha avó, eu encontrava meus amigos, a gente pulava vala de esgoto brincando. Tive amigos que foram reconhecidos pelas roupas. E eu tenho um golpe de faca na altura do pulmão que eu levei no lugar do meu melhor amigo, a pessoa a quem eu prometi que eu daria a minha vida um dia, se preciso fosse. Quando você cresce em um lugar assim, quando você cresce na austeridade, você aprende que o amor purifica mais forte, mas a dor purifica mais rápido. A sorte da minha família é que eu tinha um avô que era um contador de histórias. Ele passava os filmes antigos, então Casablanca, Os Brutos Também Amam. Eu era aquele menino do Cine Paradiso. Ele me contava histórias antes de dormir. Então ele me tornou um contador de histórias. Ele faleceu, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, mas é muito forte a memória dele. E aí, aos 6 anos, eu precisava de um novo herói. E aí foi quando eu conheci Bruce Lee. Bruce Lee mudou a minha vida. Eu vi Operação Dragão aos 6 anos, o filme que eu vi mais de 1000 vezes. Eu prometi que eu seria tudo que ele era. Eu seria escritor, eu seria faixa preta, eu ia trabalhar com cinema. As artes marciais eu iniciei aos 6. Aos 12 eu era um instrutor da academia, aos 17 minha turma como professor. Só que lá em casa a gente tinha mais um grande problema. A minha avó, ela sofria do mais alto grau de alcoolismo que eu já vi numa pessoa. Ela foi falecer exatamente por conta disso, nos meus braços, após chegar embriagado uma vez, cair, bater e abrir a cabeça. Então, por conta disso, desse problema que foi na nossa família, até para escrever O Dragões de Éter, o livro que me projetou, eu já deixava uma bolsa do lado com uma roupa qualquer, porque eu sabia que no momento que ela entrasse, eu tinha que sair de casa. E aí eu tinha 2 casas, uma era o dojo de artes marciais, a outra era uma livraria que tinha lá perto, onde era o meu refúgio, onde eu podia ler os livros que eu não podia comprar. Então eu ia lá, marcava os livros, depois voltava no dia seguinte e continuava a ler. Eu sei que alguns de vocês já fizeram isso, né? E aí eu acabei tentando trabalhar naquela livraria. Como não me contrataram, eu passei a trabalhar de graça. Eu ajudava os vendedores e ajudava os clientes a escolher o livro, a limpar, a preparar as mesas, tentava entender por que as pessoas pegam esse livro e não aquele, e sonhando um dia, meu livro vai estar aqui. Então eu entrei na faculdade de cinema para aprender a escrever para cinema e comecei a jornada. Terminei o Dragões de Éter, comecei a escrever meus roteiros, mandei o Dragões de Éter para um lado, mandava meus roteiros para o outro e ninguém queria ler nada. Ninguém queria ler meus roteiros e eu fui recusado em todas as editoras. A primeira editora que me recusou foi a editora Rocco e depois veio uma série de sequências de cartas que diziam que, apesar das visíveis qualidades editoriais do seu original, ele infelizmente não se enquadra na linha atual da editora. E aí eu vi, caramba, ninguém lê meus livros, ninguém lê meus roteiros, o que eu vou fazer? Então eu fui estudar a história dos grandes autores, e aí eu vi que todos eles tinham uma coisa em comum, todos eles tiveram um plano que tinha tudo para dar errado. Eles apostaram tudo, então eu vi que era isso que eu precisava. Eu precisava de um plano louco, que tivesse tudo para dar errado e eu apostasse tudo naquilo. O plano brilhante que eu tive foi o seguinte: eu vou ver quem era o autor mais vendido do Brasil, e descobri que era um cara chamado Augusto Cury.
E o Cury havia acabado de lançar a primeira ficção dele, O Futuro da Humanidade. Eu li O Futuro da Humanidade e falei, já sei, eu vou ser o cara que vai levar esse livro para o cinema. Embora eu não conhecesse ninguém, não fosse nada. Que aí o projeto com o nome do Cury, alguém vai querer ler o roteiro, aí o roteiro vai, estoura, tal, eu posso chegar para uma editora e falar, ó, fui eu que escrevi o filme, então lê o meu livro. Era uma ideia idiota, mas era o que eu tinha naquela época. Então eu investi tudo. Aí fui atrás. Na bagagem eu só tinha uma vantagem. No primeiro período de faculdade eu tinha escrito um roteiro chamado In Your Hands, em suas mãos. Eu tinha recebido um prêmio de mérito da Associação dos Roteiristas Norte-Americanos, e era o que eu tinha, fui debaixo do braço. Cheguei na esposa do Cury. Ela ficou bastante impressionada com a maneira como eu queria vender aquilo, tal. E aí depois eu entendi. Como eu tinha um prêmio de mérito de Hollywood, ela achou que eu era um roteirista de Hollywood. Tanto que ela perguntou para mim, você acha que a gente pode apresentar o roteiro para o Mel Gibson? Ah, claro. Daí ela me passou para o agente internacional do Cury, John McClane, tem o mesmo nome do Duro de Matar. Passou para o John McClane, depois, até que o John também ficou impressionado com a maneira como eu estava querendo vender aquela história. E aí a filha dele me avisou que o Cury ia no Rio de Janeiro dar uma palestra. Eu peguei o Grande Dragão Branco, meu cadetão 92, caindo aos pedaços, fui até lá assisti a palestra do Cury lá na Ilha do Governador. Quando acabou, formou aquela fila dos professores cinecistas. Entrei na fila com meu livro debaixo do braço. Quando chegou a minha vez, eu sabia que eu tinha 1 minuto para mudar a minha vida. Então, meu irmão, eu não calava a boca. Augusto Cury pegou o livro para assinar, eu comecei. Augusto Cury, você vai falar da conta da menção rosa, Hollywood, já teve a cura do câncer, já falei com a tua mulher, já falei com a tua filha, já falei com a tua gente. O Cury até parou assim, porque esse assalto, né? Rio de Janeiro, fuzil, facada, né? Sei lá que tem isso aqui. E aí eu bati na mesa e falei para ele, eu quero roteirizar o futuro da humanidade. E aí ficou essa tensão, assim. Eu não sei se por medo ou por bom senso, o Cury assinou meu livro e falou para mim, ué, lógico, por que não? Eu já tinha feito meia hora de roteiro sem pedir mesmo. Encontrei com ele no aeroporto, sem censura, dar uma entrevista. Depois ele falou para mim, você arruma uma produtora boa, produtora grande, eu sento para negociar os direitos. Se você não arrumar, o problema é teu, eu te pedi nada, né? Se vira aí. Aí cheguei no Fernando Meirelles. Só que o Meirelles tinha 5 anos de agenda. Aí, por algum motivo, uma intuição, eu achava que eu tinha que chegar no Cláudio Torres. Na época, o Cláudio Torres só tinha feito Redentor, com o Pedro Cardoso, mas era uma intuição. O Braulio Mantovani, o roteirista do Cidade de Deus, do Tropa de Elite, que me ajudou só por achar que eu merecia, ele falou, não, o Cláudio é meu amigo, vou falar com ele de você, e falou mesmo. Aí ele falou, Cláudio está esperando você escrever para ele. Só que escrever para ele era diferente, porque hoje a internet é banalizada, naquela época era a internet de escada, e só quem viveu a internet de escada sabe como é que é. Aquela época que você conectava depois da meia-noite para pagar um pulso só, lembra? Que domingo todo mundo tentava BOL, UOL, IG, você tentava tudo e não conseguia, porque você queria entrar no chat da UOL para falar, ei, gatinha, quer tecer? Lembra? Era essa época. Era a época que não tinha MSN, era ICQ, fazia cada vez que você recebia uma mensagem, era essa época. E aí lá em casa, telefone, nem você imagina, não tinha internet. Mas naquela época tinha Mac internet. O McDonald's pegava todos os computadores velhos que eles tinham e espalhava pelas lojas. E aí eu ia até o McDonald's, lá da Praça Sans Penha, esperava as pessoas comerem as suas promoções, saia recolhendo as notas fiscais e tinha 1 hora de internet. Na Mac Internet eu escrevi para o Cláudio Torres, na Mac Internet eu olhei a resposta dele. E ele tinha ficado impressionado com a maneira também que não estava querendo vender aquele roteiro. Ele falou, quero ler, liga para minha secretária. Saí do McDonald's, fui até o Orelhão, liguei para a Conspiração Filme, uma das maiores produtoras da América Latina. E aí a secretária dele falou, Rafa, é verdade, o Cláudio comentou, você quer que a gente mande um carro buscar o roteiro? Eu, não, olha só, estou olhando aqui na minha agenda. Amanhã, entre 3 e 4 horas, eu tenho uma reunião. Claro, que é isso que eu já aprendi também. Quando você quer parecer importante no meio audiovisual, você diz que você tem a reunião que você vai ler o roteiro no avião. São as duas coisas sem chave. Pode anotar isso aí, que essa é uma dica valiosa. Então, aí o que acontece? Passou, então, esse período, Cláudio me pediu 2 semanas para ler o roteiro. 2 semanas depois ele escreveu. E ele tinha ficado tocado com aquele roteiro. Ele tinha terminado chorando com o filho da mocinha, odiando o vilão dopador. Então eu entendi a minha intuição. Ele havia passado na família dele os problemas parecidos com o que aquele personagem passava naquele livro. Então aquela história falava com ele. Então ele falou, se dependesse só de mim, eu, Cláudio Torres, eu faço essa história. Só que não dependia só dele. Depois de conversas com os sócios dele, ele estava indo fazer aquele roteiro ou fazer uma comédia que ele próprio estava escrevendo. No fim das contas, eles chegaram à conclusão de que uma comédia no Brasil era comercialmente mais viável. E foi assim que 5 anos depois estreava no cinema A Mulher Invisível. Mas o fato dele ter dito aquilo na frente do agente do Cury, eu faço esse roteiro, aquilo mudou tudo. Aí o agente do Cury assinou comigo. Então, de uma hora para outra, eu não tinha telefone, mas eu tinha o agente internacional do Cury, que tinha o mesmo nome do John McClane, lá do Duro de Matar. O Cury estava indo para Planeta naquela época, o Eragon estava estourando, e aí eles estavam querendo entrar nesse setor. Foi assim que Dragões de Éter chegou e tudo começou.
Dragões de Éter, contudo, tinha tudo para dar errado. O presidente da Planeta, ele queria cortar o livro pela metade. Depois ele olhou e pensou, putz, é um autor brasileiro de literatura fantástica, estreante, isso é muita coisa numa frase só. O livro foi lançado com tanto descaso que eles esqueceram o código de barra do livro. E por último, a grande estratégia de marketing brilhante que eles tiveram vamos lançar o livro junto com o último Harry Potter. Vocês têm ideia do que é enfrentar Harry Potter na livraria? Eu tenho. Era uma época em que os vendedores eles andavam com um chapéu seletor na cabeça. Era uma época que você ia pegar o ônibus, tinha um pôster, o filme vem aí, não vai ler o livro não, você vai se sentir culpado. E era uma época em que as mesas eram assim, o que não fosse Harry Potter era guia para entender o mundo de Harry Potter, Harry Potter para adulto, Harry Potter para criança, Harry Potter para cachorro, quem mexia no meu Harry Potter era só isso o tempo inteiro. Era uma invasão e não tinha como enfrentar aquele bruxo. Afinal de contas, primeiro, ele é órfão, a gente já tem pena de órfão. Ele tinha cicatriz na cabeça, a gente pega busão lotado, ele entra numa plataforma, ele entra na pilastra e sai na escola. É muito mais legal. Então tinha tudo para dar errado. Só que naquela época, tinha o finado, saudoso Orkut. E aí, foi lá no Orkut que tinha aquelas comunidades, que o Facebook até hoje não conseguiu a força que aquelas comunidades tinham. E foi através daquelas comunidades que um foi indicando para o outro, e o Dragões de Éter, de repente, sem que a Planeta entendesse porquê, sem que eu tivesse uma entrevista, sem que eu tivesse uma foto, sem que eu tivesse nem código de barra, eu estava 6 meses entre os autores mais vendidos da editora Planeta. E aí, depois, aquele editor que me descobriu foi para abrir a editora Leia, e anos depois, o Rocco estava lá em Frankfurt, comendo cachorro-quente na feira do livro de Frankfurt, me senta Paulo Rocco na minha frente, começa a me contar as histórias, e aí acabou que vinha aquela coisa na cabeça, caramba, o Rocco foi o primeiro que me recusou, e tantos anos depois, eu me tornei a maior negociação da história de um autor nacional, da editora Rocco. Então, de tudo isso que eu passei, o que eu mais aprendi envolveu a minha relação com meu pai. Meu pai foi a primeira pessoa para quem eu disse que eu ia ser escritor. Foi a primeira pessoa que disse que eu ia morrer de fome para arrumar um emprego de verdade, né, que não era futuro, aquela coisa de sempre. Só que eu tive uma mãe que, quando ele disse que eu ia morrer de fome, ela falou para ele, então nós vamos passar fome até ele conseguir. E aí, tudo que eu fiz de ir atrás do cura e tudo isso tal, eu fiz sem que ele soubesse de nada, de nada. Então, era sempre só eu e minha mãe. Quando eu assinei meu contrato, eu sentei para contar para ele. Eu sentei com ele e falei, pai, você lembra de uma história de um menino, um fenômeno de 12 anos, um jogador que assinou com a Nike? E ele se lembrava. Eu falei, lembra que você comentou comigo, como é que deve ser a cabeça de um pai num momento desse? E ele se lembrava. Eu disse para ele, pois é, cara, teu filho fez a mesma coisa e você não sabe. Então eu contei para ele, eu sou o autor mais jovem a assinar com o 6º maior grupo empresarial do mundo e você não sabe. Então ele perguntou se era por isso que eu tinha ido para São Paulo. Eu falei, sim, eu fui assinar meu contrato. E ele comentou que o problema é que você leva tanta porrada da vida que uma hora você esquece o valor do sonho. E eu expliquei para ele que eu compreendia isso. O cara veio do Morro do Borel, um filho falar para ele que ia ser escritor, eu viver disso, era uma realidade muito distante, não precisava eu falar, eu precisava mostrar para ele. Mas eu também expliquei para ele a importância das descendências. A gente carrega muito dos nossos pais, nossos filhos vão carregar muito da gente. E se ele não tinha mais um sonho, naquele dia ele ia ter que voltar a ter, nem que ele tivesse que dividir o meu. Então, naquele dia, ele virou meu fã, ele virou um fanboy de 50 anos. Aí mandou fazer a camisa do Dragões de Éter, me ajudou a pagar o site, ligou para aqueles primos, tio, sabe aqueles que você, de primeiro tio, segundo, terceiro, 10º grau, que você só encontra no Natal, fazer aquelas piadinhas para ver, para comer, lembra? Aquela coisa, ligou para todo mundo. E aí chegou o lançamento, Bienal do Livro, de 2007. Ele foi lá, ele botou a camisa que ele mandou fazer. Ele comentou quanto ele estava meu filhão, comentou quanto ele estava orgulhoso, comentou quanto ele tinha visto ali o que ele precisava ver e tal. No final das contas, ele pediu para ir embora, que ele falou, não, já vi livro demais, já vi o que eu precisava. Eu agradeci a ele por ter ido, dei um abraço nele e ele foi. No dia seguinte, ele morreu. A última vez que eu falei com meu pai nessa vida foi durante o lançamento dos Dragões de Éter na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em que ele foi até lá. Ele viu o livro, ele colocou a camisa que ele mandou fazer, ele comentou o quanto ele estava orgulhoso, ele disse que ele já tinha visto o que ele precisava ver. E a última coisa que eu falei para o meu pai nessa vida, eu agradeci a ele por ter ido. Eu disse, obrigado, pai. E como que fica a cabeça de uma pessoa num momento desse? Eu havia batalhado 20 anos para cumprir a promessa que eu tinha feito quando eu vi o Bruce Lee aos 6, e na semana em que eu cumpri aquela promessa, eu tinha que enterrar o meu pai. Era o melhor e o pior momento da minha vida convivendo. Naquela semana ele foi enterrado com a camisa que ele fez, cobrindo ele como se fosse uma bandeira. E naquela semana eu fiz o lançamento, porque a melhor maneira de respeitar sempre vai ser continuar. Eu precisei de um tempo para colocar a cabeça no lugar, para tentar entender o que a vida queria me ensinar, o que é aquele caminho, o que eu queria para a minha carreira como artista, como pessoa pública, como que fosse. E aí sabe o que eu me lembrei?
eu me lembrei da história da velhinha chorona. E aí eu entendi a história da velhinha chorona. Porque foi aí que, quando você começa a pensar naquelas coisas de justiça divina, como é que funciona isso? Essa balança, ele te dá algo grande, te tira algo grande. E aí o que eu compreendi, lembrando daquela história, que o grande ensinamento não era que você deve ver o lado bom ou positivo sempre das coisas. O grande ensinamento daquela história era que milhares de pessoas passavam todos os dias pela velhinha chorona. E foi preciso que só uma delas parasse e perguntasse: velhinha, por que você chora tanto? Para mudar com isso o resto da vida dela. Então, o que eu aprendi nessa jornada foi exatamente isso, que apesar do meu pai nunca ter lido um livro meu, ele havia sido meu primeiro leitor, porque ele havia sido a primeira pessoa a qual a minha jornada havia servido de exemplo. No fim, o meu pai havia voltado a sonhar. E é isso que eu acredito que seja um livro. Um livro é um sonho retransmitido. De diversas maneiras, ele é um sonho do próprio escritor. Então, o que eu posso compartilhar com vocês hoje, do que eu aprendi na minha jornada até aqui, é exatamente sobre isso. Que, no fim das contas, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais austero que seja, realmente o amor purifica mais forte, a dor purifica mais rápido, mas mais do que isso, no fim das contas não existe realmente justiça, existem escolhas que a gente pode fazer, porque no fim das contas, o que eu aprendi é que todos nós temos o mesmo tempo que todos os outros, nós temos uma vida, nem mais, nem menos.